E aí, como está você, sua casa e a sua família, tudo bem? Eu sou o Wallace, começando mais um vídeo neste canal. Bem, pessoal, vídeo passado eu falei com vocês sobre uma enquete que nós iríamos fazer no Instagram. Uma pergunta bem simples. Se você, imigrante, confia ou não confia na efetividade das leis. Porque nós, imigrantes, nós sabemos que existem as leis, ok? Que tem que ser obedecida, tanto pelo imigrante quanto pelo Estado, não é? Porque se é lei, né? Mas a realidade é que muitos dos imigrantes, para que a lei faça valer, a maioria das pessoas estão tendo que entrar com processo, né? Processo no judiciário, aquela coisa, e fica entupindo uma coisa que já é direito. Por exemplo, reagrupamento familiar, a questão da autorização de residência, a renovação da autorização de residência e tudo mais. E o órgão que gere isso, né, que a gente sabe, é a AIMA, e é um órgão superlotado, é um órgão que não tem capacidade para atender tantas pessoas, não tem sistema, que essa é a verdade, para poder gerir todos estes processos. E isso acaba acarretando prejuízo para o imigrante. Que tipo de prejuízo é esse? O tempo. Né? Você precisa fazer uma renovação do seu título de autorização de residência e não consegue. Está emperrado, você não tem respostas, você não sabe como está a sua situação. Você quer fazer um regrupamento familiar, você não consegue agendamento. Então tudo isso faz com que a gente fique sem ter uma noção do que está acontecendo e o tempo vai se passando e você vai perdendo aí oportunidades. Essa aí que é a grande verdade. Você que tem um sonho de ter um carro novo aqui em Portugal para trabalhar, passear, curtir a vida, fale com a Luciana, ela consegue um bom índice de aprovação, mesmo com a sua CPLP. Lembrando que inscrito do canal Efeito Wallace tem direito a tanque cheio ou o carro entregue aí na sua zona. Então tá esperando o quê? Para pegar o seu super carro também. Então nós fizemos essa enquete, está aparecendo aí na sua tela, né? 26% das pessoas falaram que confia e acredita na efetividade das leis e 74% diz que não. Então, desde já, muito obrigado você que participou, você que deixou ali o seu comentário também no nosso vídeo passado, você que participou da nossa enquete aqui no Instagram, né? Então, 74% dos que votaram falaram que não. Não confia, né? Então provavelmente essas pessoas são pessoas que já estão em Portugal já faz um tempo. Pessoas entraram com processo na justiça, né? Pessoas que tinham CPLP, queriam trocar pelo tradicional, entraram com processo na justiça. Pessoas que tinham que fazer reagrupamento familiar, mais processo na justiça. É processo, 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 processo. E também pela lei, quando você abre um processo, esse processo tem que ser julgado. Então, a máquina, né, pública ali, o judiciário, né? Eu não sou advogado. Eu tô falando essas palavras assim porque eu acho que é isso. Ficava sobrecarregada, né? E o governo, até nesse novo pacote de leis que está para ser aprovado, pensando nisso, fez o quê? Olha, não vamos mais estipular prazos. Por exemplo, para você fazer a sua renovação da sua autorização de residência, não vai ter mais estipulado lá um tempo. Né? Antigamente era 60 dias úteis, se eu não me engano. Então não vai ter mais estipulado lá o tempo. Porque quando se estipula um tempo e esse tempo não é cumprido, as pessoas têm aí direito de entrar na justiça. Então, não tendo um tempo, as pessoas não vão precisar entrar na justiça. E não vai fazer o que eu acabei de falar aqui, encher lá o judiciário de processos. Último ponto, fim do deferimento tácito nas renovações. Último ponto antes de passar para a CPLP. Fim do deferimento tácito nas renovações. Também foi falado sobre alteração na legislação para tirar o deferimento tácito que existe nas renovações de residência, que diz que a AIMA não é possibilidade, a AIMA tem de entregar um título de residência se o processo demorar mais de 60 dias úteis na AIMA. O que o governo quer é acabar com as ações judiciais quando a AIMA ultrapassa o prazo de 60 dias úteis. E isto não tem mais o deferimento tácito das autorizações de residência nas renovações. Porque o prazo para concessão é 90 dias úteis, mas não obriga a emissão do cartão. Só há obrigação da AIMA na emissão do cartão nas renovações. Um ponto muito polêmico, porque retirando o deferimento tácito das renovações, nada mais obriga que a AIMA cumpra o prazo. Então, a pessoa que está a residir aqui e que tem que esperar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses para renovar o cartão, que é o que está acontecendo agora, é tirar, de certa forma, a obrigação do Estado.
E o que o ministro falou na reunião de conselhos do ministro passado e repete hoje é simplesmente tirar a possibilidade de ganhos na via judicial. O que, na minha opinião, não é uma frase muito política, mas pronto, foi anunciado. Isto, de certa forma, essa alteração vai trazer prejuízos, porque uma pessoa que renova seu título de residência, principalmente se trabalha para uma empresa e precisa viajar, é um prejuízo. Muitos motoristas de caminhões, muitos motoristas de autocarros precisam trabalhar internacionalmente, precisam conduzir, e se não tiver o seu título renovado, eles não conseguem, com o decreto eles não conseguem. Muitos estão perdendo o emprego, já falei sobre isso aqui no canal, e eu dou formações também nesta área do direito pelo IMT, e muitos estão a perder o seu emprego. Eu, na qualidade de formador, tenho conhecimento dessas questões, estão perdendo emprego porque não conseguem renovar o título, e tirando o peso do deferimento tácito da AIMA, o que fará? O que vai obrigar a AIMA a cumprir esses prazos? Se 60 dias com deferimento tácito ela já não cumpre, vai passar 9, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, aí não vamos ter mais decreto de prorrogação, enfim. Entendeu? Então aí que está a base de toda a minha pergunta na questão da efetividade. Quer um outro exemplo? Não sei se você está sabendo, né? O reagrupamento familiar, a pessoa tem que estar aqui em Portugal com o título de autorização de residência durante 2 anos. E só depois desse tempo você vai poder reagrupar sua família, trazer sua esposa. Engraçado, só fazendo aqui um parênteses, engraçado que quem veio na época da manifestação de interesse trouxe a família toda, né? O pai e a mãe entrou com uma manifestação e conseguiu autorização de residência, e já, agora pode reagrupar os filhos, porque os menores que estão aqui em Portugal estudando podem já ser reagrupados, né? Claro, depois que a lei valer, né? Essas pessoas, bem dizer, na época não era o certo, mas fizeram o certo. E quem se planejou, fez um visto de procura de trabalho, falou para tua esposa, olha, eu vou primeiro, eu vou arrumar um trabalho, eu vou entrar com visto, eu vou conseguir uma casa para nós, eu vou ajeitar as coisas, né, as finanças, e aí depois você vai. Quando tudo estiver mais estabilizado, vai você e as crianças, tá bom, meu amor? Tá bom. Daí a pessoa chega aqui, né, enfrenta toda essa morosidade para conseguir sua autorização de residência, quando agora, no começo do ano aqui, para esses últimos 6, 7 meses, ele passa ali pela triagem da AIMA, ele pega o cartão dele, pá, e aí tem as eleições. E aí vem um novo pacote de medidas em que ele vai ter que ficar 2 anos com a sua autorização para poder reagrupar a sua família. Olha, só para você saber, o processo de reagrupamento familiar, depois dos seus 2 anos, legal aqui, para trazer sua esposa, ele pode durar 9 meses. Um tempo de uma gestação. 9 meses. Você tem que ter ciência disso. Está lá no projeto de lei. 9 meses. E caso precise, por algum motivo, esse tempo de 9 meses pode passar para 18 meses. Mais 9 meses. Temos a parte, né, de agendamentos, organização de calendários, etc e tal. E vem aqui no 105º uma outra informação que também é brutal, certo? O pedido deve ser decidido no prazo de 9 meses, certo? É isso mesmo que você viu, ouviu e está acompanhando agora aqui no nosso canal. Então, 9 meses é o prazo que estão a indicar como um prazo normal para se fazer a avaliação dos documentos de reagrupamento familiar, podendo circunstâncias excepcionais associadas à complexidade da análise do pedido ser prorrogado pelo órgão competente para decisão final por igual período, sendo o requerente informado dessa prorrogação. Ou seja, pode ser prorrogado aí por mais 9, 9 mais 9, 18, certo? Prazo aí de 2 gestações para fazer um reagrupamento familiar. Vamos lá. Então, baseado no que nós já conhecemos, né, o sistema português aqui, provavelmente você, quando fizer 2 anos, não é 2 anos, é 2 anos e 9 meses. Ou 2 anos e 18 meses, que seria aí 3 anos e meio, acho, né? Pelas contas. Para você reagrupar. Isso, se depois desse período você não tiver que entrar com um processo. Muitas pessoas têm um plano de conseguir a nacionalidade, né? Muitas pessoas vêm mesmo, não, quero a nacionalidade. A pessoa está com aquele objetivo, né? Eu, particularmente, eu acho que você tem que viver. Você tem que chegar no país, trabalhar, ver se é isso mesmo, não ficar com essa coisa presa no seu pé, não há nacionalidade. Não. Pega a sua autorização de residência, você já pode estar no país, desfrutar,
trabalhar, ganhar o seu dinheiro, entrar, sair. Essa é a primeira fase. Fique em paz. É assim que eu e a Fabi a gente pensa. E depois, se de fato você se ambientou com o país, você, pô, é isso que eu quero morar aqui, eu vou comprar uma casa, eu quero ter o meu futuro aqui, eu quero ter os meus filhos aqui, aí nós vamos para a fase 2, que é a nacionalidade. Porque se você fica pensando no recheio do bolo antes de fazer a base, você fica praticamente sofrendo, é muito tempo sofrendo. E se alguma coisa acontece no meio do caminho? E se alguma coisa acontece no meio do caminho, meu amigo? Você tem que estar preparado para mudanças. Portugal é uma montanha-russa, é um sobe e desce, uma coisa que não é mais o que... Pode ser que eu, daqui a, sei lá, 4, 5 meses fazendo esse vídeo aqui, eu esteja fazendo um outro vídeo falando que o governo abriu uma via verde para imigrantes. Porque na política existe várias situações. Existe a situação no momento eleitoral de agradar a população, falando de temas, né, assim, que mais causam repercussão, e o tema que mais causou repercussão nesses momentos políticos foi a questão da imigração. Nunca se falou tanto sobre imigração, nunca se debateu tanto no parlamento de imigração. Imigração, tudo imigração, né? Parece até que a imigração é uma cortina de fumaça para, de repente, não se ver outros problemas. Agora que vão começar a falar sobre saúde, é claro que a imigração também está relacionada com todas essas coisas, porque a imigração usa a saúde pública, mas tem vários outros assuntos que não especificamente a culpa, né, vou dizer, a culpa é da imigração, porque muitos imigrantes hoje que trabalham, que contribuem, já estão se sentindo até, sei lá, como que eu posso dizer, marginais, estão se sentindo pessoas fora da lei, porque são imigrantes, né, e estão dentro da lei, leis que o próprio país é que faz, não é? Então, muitas pessoas estão até chateadas com isso, estão até pensando, né, revendo aí os seus planos, as suas rotas, né? Eu tenho falado de vez em quando aí sobre Espanha, coisa e tal, porque os inscritos falam pra gente sobre Espanha. Tem outros países também, né, gente? Mas eles falam muito sobre a Espanha. Ó quem tá aqui, ó. O que? Espanha? Você falou Espanha? Não posso. Não posso Oiê, bom dia. Falou Espanha, já apareci. Aí, ó. Eu já falei pra vocês, né? Quando a gente vai na Espanha, lá em Vigo, é difícil até voltar pra passar a ponte ali. Olha a dificuldade. Eu escutei Espanha? É Espanha, mas não é... Espanha, mas não é Espanha. Aí, tá vendo? A Fabi que fez o enquete, né, Fabi? O pessoal voltou lá e deu tudo certo, né? Uhum. Legal a interação de vocês, valeu mesmo. Um outro detalhe, né, Fabi? A pessoa que está em Portugal, você tem que estar preparado para o quê? O que eu vejo aqui? As leis funcionam baseado nos governos. Ah, é. O governo, se esse governo se manter durante 4 anos, essa proposta de lei que ele fez vai valer. Mas só que daqui a 4 anos tem eleições. Eu aposto com você, Fabi, que daqui a 4 anos o slogan das eleições é: olha, vocês sabiam que daqui a 1 ano, 1 ano e meio, mais de 500 mil de imigrantes terão a nacionalidade portuguesa? Isso é inadmissível. Esse vai ser o slogan. Por que eu falo isso? Porque nesses 6 meses, né, está sendo legalizado, as pessoas estão pegando a sua autorização de residência, que são o pessoal da CPLP, o pessoal da manifestação de interesse, o pessoal do visto de procura de trabalho, juntando toda essa galera dá em torno de quase 500, 400 mil pessoas. E se essas 400 mil pessoas se manter no plano da nacionalidade daqui para chegar aos 7 anos, esse vai ser o slogan. Mas apesar que essas 400 mil pessoas, elas cumpriram a lei. Bem, parei de falar da Espanha, a Fabi já Eu já tô querendo vazar. Falou Espanha, eu apareci. Não falou Espanha, falou de política, eu já pulo fora. Então, tchau, gente. Aí sobra pra mim, né? Sobra pra mim. Eu tenho que fazer o vídeo, a galera pede, quer saber, não sei o quê. Vamos lá. Eu também não gostaria de estar falando de política, nem é de política, mas é de imigração. Vocês sabem que a gente gosta de fazer vídeo de vlog, passeando, mostrando a cidade, comendo. Eu sou um comilão. Vocês sabem que nossa intenção aqui em Portugal é morar, viver aqui, ter a nossa autorização de residência para poder conhecer outros países, nosso período de folga, né? É isso que a gente quer, né? Aí posteriormente, quem sabe, se Deus permitir, se for da vontade dele, a nacionalidade, né?
Mas estou fazendo este vídeo porque muitas pessoas entram em contato com a gente, manda e-mail, falando muito sobre isso. E eu estou vendo um descontentamento em relação ao processo, né, as leis de fato serem efetivas. E muitos estão chateados porque estão sendo vistos como criminosos, pessoas que trabalham dia após dia no sol, contribuem, andam certinho na lei e são taxados como imigrantes, né? E muitos, em caso extremo, ouvem aí muito volta para sua terra e não sei o que lá. É complicado, né? Eu no meu dia a dia, eu não vejo isso. Eu tenho amigos portugueses, né, a gente se sente bem. Eu acho que a grande maioria no dia a dia não vê esses casos extremistas, né? E se sente bem, não sei o quê. A única hora que nós somos rotulados, assim, que a gente se sente diferente, é quando entra esse assunto imigração. Porque o pacote imigração não é só sobre brasileiros, não é só sobre você angolano, cabo-verdiano, né? Envolve outras imigrações. E nesse pacote nós estamos no meio. O governo até está tentando separar ali, olha, outras nacionalidades é 10 anos e a CPLP é 7, mas é quase a mesma coisa, entendeu? E no final das contas, imigrante se resume a todo mundo e a gente entra nesse bolo e a gente, né? Eu sei que é difícil para quem é nativo entender isso, mas de repente muitos dos nativos, dos portugueses, já imigraram, né? Já sabe como é que é, porque o português em outros países também sofre preconceito, porque eu sei porque muitos inscritos do canal são portugueses e eles sabem o que é estar em outro país, né? Sendo que outros países nem tem, isso tem que ser falado, nem tem os benefícios que aqui tem, ok? Tem que ser falado isso. Só concluindo, eu não sei se eu concluí o meu raciocínio ali, né? Que daqui a algum tempo eu posso estar aqui fazendo um outro vídeo falando que o governo liberou uma via de entrada para os imigrantes. Por quê? Porque existe o lado político, né, dali das eleições, e também existe o lado dos empresários. E depois de um tempo, essas grandes empresas, essas famílias aí que comandam Portugal, não sei se é 4, 5 famílias, donos de mercados e coisas, eles podem chegar ali pros políticos e falar, olha, estou precisando de trabalhador para colher lá as uvas, estou precisando de trabalhador nos mercados, e aí? Entendeu? E você acha que o político não dá ouvido para essa turma endinheirada? Claro que dá. Então, do nada você vê as coisas acontecendo. Então, você tem que estar preparado para mudanças, porque daqui a 4 anos pode ser que o novo governo, se haver um novo, não sei, possa querer mudar essa lei da nacionalidade de novo. Baseado em que, olha, mais de 500 mil de imigrantes. Isso nós estamos falando só de brasileiros, pessoal da CPLP. Pode ser que nesse meio tenha mais outras pessoas. Então, mais de 500 mil estão prestes a pegar a nacionalidade. Não podemos deixar isso acontecer. Pode ser, é política. Agrada a muitos, entendeu? E as leis possam mudar. E aí a pergunta é, e você, né, vai fazer todo esse plano? Você confia que depois de 7 anos você vai conseguir? Você acha que vai ter que entrar com um processo na justiça para poder valer a lei, aquela coisa toda? Ou você acha que vai ter um órgão 100% redondinho para daqui 7 anos falar, olha, parabéns, você conseguiu, tá aqui o seu passaporte. Então foi baseado nisso que foi feita a nossa enquete, né? Da mesma coisa eu falo para a Espanha, tá, gente? Você que está querendo ir para a Espanha, que lá é 2 anos, não sei o quê, olhe o tempo de governo lá. Quanto tempo lá o governo, eu não sei o que é, se é primeiro-ministro, se é presidente, não sei, que lá tem rei também, né? Eu não sei. Por quanto tempo que esse governo vai estar no poder? E se entrar um novo governo lá e você no meio dos 2 anos, pum, mudar tudo? Como aconteceu na Itália, por exemplo. Entrou a Meloni e de uma hora mudou tudo. Muitas pessoas não ficam ligadas nesse período político. É isso que é importante. Você tem que estar atento. O imigrante tem que pensar 2, 3 jogadas para frente. Ok? Então fica aqui a minha dica para você. Tenha atenção. Se você conseguiu sua autorização de residência, eu tenho mais 3 anos para trabalhar, 2 anos, eu não sei, para trabalhar aqui no país. Vou trabalhar, vou crescer, vou juntar meu dinheiro, vou fazer as minhas... vou estudar, se é isso mesmo, entendeu? É o que eu falo, sempre invista em você mesmo. Seja um profissional desses requisitados, por que não? Pesquise que profissionais são esses. Não são só pessoas que
que cirurgião médico, não sei o que, não sei lá. Tem outros profissionais requisitados. A gente tem que saber que lista que é essa que o governo ainda não liberou. De repente você é. Olha, um profissional que eu acho super requisitado é um pedreiro, um trolha. Quem quer ser trolha hoje em dia? Ninguém, os jovens não sabem fazer massa, não sabem nada. Eu já trabalhei de servente pedreiro. Então eu acho demais um cara que tem a técnica de construir uma casa e coisa e tal. Esses dias eu tava vendo um vídeo na internet, aquele cara que ele, numa parede normal ele consegue fazer um design como se fosse mármore, entendeu? Pessoas que assentam aqueles mármore, porcelana. Eu acho que isso é um profissional requisitado. E não tem faculdade, você não vai fazer faculdade como assentar um piso, fazer um mármore e coisa e tal. É ou não é? Né? Então é isso aí, gente. Então esteja preparado para mudanças. Eu não consigo ver uma coisa óbvia. Na minha cabeça eu vou descansar no Senhor. Se eu chegar daqui 7 anos e eu estiver aqui em Portugal trabalhando, tudo ok. Oh, caramba, tenho 7 anos aqui em Portugal. Eu vou entrar com o processo da nacionalidade, vou sim. Se for da vontade de Deus vai dar tudo certo. A gente tem que descansar no Senhor. A gente não pode querer fazer tudo com a força do nosso próprio braço. Fique em paz, tá bem? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Por favor, comente, deixe aí o seu like. Eu também quero agradecer a Portugal. A gente fala muito aqui disso, das leis, mas a gente também tem que reconhecer que todos nós estamos aqui porque nós gostamos e achamos que aqui é um lugar melhor. Então, muito obrigado, nação portuguesa, muito obrigado aos meus amigos portugueses. Não é? O que eu posso dizer agora é que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus projetos, que vai dar tudo certo. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Falou! Efeito aula se experimenta a sensação de arrepio. Fábia Morena, mais linda, encantando o coração. Like, deixe seu like na minha canção.